Macron cometeu um erro infantil na França e não podemos repeti-lo no Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo brasileiro. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 1º de julho, são agora 10 horas da manhã, e a gente teve o primeiro turno das eleições antecipadas, extraordinárias, enfim, convocadas pelo presidente francês Emmanuel Macron, que dissolveu o parlamento francês por conta das eleições para o parlamento europeu, porque a extrema-direita francesa venceu as eleições ao parlamento europeu. O Macron cometeu um erro crasso, infantil. Como eu disse na live que eu participei no dia que eu gravo esse vídeo no canal da STV Brasil, cometeu um erro que nem estudante, quando vai disputar grêmio estudantil na escola, deve cometer ou comete. Só para a gente ter uma ideia, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, a apuração do primeiro turno ainda não terminou, mas as pesquisas lá na França, as de boca de urna, etc., acertam com muita precisão o resultado eleitoral. Vamos lá, a coalizão em torno do Macron, considerada de centro, os Juntos, deve sair de 250 cadeiras no parlamento francês para ficar entre 70% e 100%. Ou seja, se tinha perto da metade, de 577, o Macron vai passar a ter 20% do parlamento francês. A extrema-direita sai de 88 cadeiras e deve ficar entre 225 e 265, ali na casa dos 250. Ou seja, vai para 33% do parlamento francês. Como até no lixo nasce flor, a esquerda, uma frente de esquerda criada lá, chamada Frente Popular, que junta o NUPES, ou NUPES, e os socialistas, sai de 149 cadeiras e pode chegar até 200 cadeiras e ficar no patamar de 28% do parlamento, ou seja, muito próximo à extrema-direita. A centro-direita, que seria a direita tradicional lá, tem 61 cadeiras agora e vai ficar entre 30 e pode, no limite, chegar em 60, ou seja, mas deve ficar com 10% das cadeiras. Os demais partidos de esquerda, o Partido Comunista, etc., está com 22 cadeiras e deve ficar entre 10 e 18, ficar ali na casa dos 9% do parlamento francês. Na França, os deputados são eleitos por distrito, ou seja, não é como no Brasil, que é uma eleição proporcional, lá é voto direto para deputado. Não é assim, majoritária, como se fosse a nossa eleição majoritária. E se não houver nenhum candidato do distrito que teve mais de 50% dos votos, tem segundo turno com aqueles, no plural, com aqueles que tiverem conseguido pelo menos 12,5% dos votos. Então a gente pode ter segundo turnos com 3 candidatos, 4 candidatos, enfim. Tem mais ou menos 500 distritos que devem ter segundo turno lá na França. Boa parte deles com a possibilidade de mais de 2 candidatos. E aí é que se espera que haja uma unidade contra a extrema-direita, apoiando aquele candidato no distrito que tem mais condições de vencer a extrema-direita, ou seja, o que chegou na frente. E isso tudo para tirar a indicação do primeiro-ministro francês, porque a França é um regime parlamentarista. Os franceses elegem o presidente da República e o Congresso, o parlamento, elege e indica o primeiro-ministro. Ou melhor dizendo, indica não. O partido mais votado, ele tem a indicação, sugere. O presidente ele pode até não indicar o nome do partido. E aí mas fazendo isso, ele pode ser empichado para o parlamento.
Também não é obrigatório que o primeiro-ministro seja um parlamentar, seja um deputado. Pode ser uma pessoa do povo, assim, né? Qualquer pessoa. Mas tem que ter ser indicação do partido mais votado no parlamento, coalizão, enfim. E esse primeiro-ministro ele também precisa ter o apoio de 25% dos eleitores cadastrados, ou seja, o partido A indica, o presidente nomeia, né, enfim, mas para ele nomear é feita uma consulta e 25% dos eleitores cadastrados precisam apoiar a indicação desse nome, ou seja, mesmo o partido vitorioso ele não tem essa liberdade de indicar quem ele bem entende, quem ele acha que deve, enfim. O Macron ele corre o risco de perder o seu primeiro-ministro. O atual, Gabriel Attal, é indicação do seu grupo. Se isso ocorrer, a França vai ter um governo dúbio, com o presidente numa linha e o primeiro-ministro de outra linha. Porque lá as atribuições entre presidente e primeiro-ministro não são tão claras em algumas áreas. Entre elas, por exemplo, relações internacionais. E a Europa vive um momento de guerra. Nós estamos tendo uma guerra na Ucrânia nesse momento. E aí há diferenças lá. Lá, o centro, lá o Macron apoia a Ucrânia. Lá a extrema-direita é a favor da Rússia. No Brasil, a extrema-direita é a favor da Ucrânia. Enfim, aí são as particularidades desse fenômeno neonazi-fascista que surge no mundo e que se escora nas particularidades regionais, locais, para se posicionar de forma antagônica a quem lhe faz antagonismo, seja momentâneo, seja de longo prazo, né? Um antagonismo real de fundo. E quanto mais confusão tiver, mais a extrema-direita cresce. A extrema-direita só cresce na confusão, nos problemas, nas crises econômicas, nas confusões políticas. O eleitor médio no mundo inteiro, não adianta achar que, quando, por exemplo, eu falo muito aqui sobre o eleitor médio, eu não estou me referindo só ao eleitor médio brasileiro. O eleitor médio, em via de regra, não entende as nuances da política, não entende a questão da que a sociologia chama de superestrutura das sociedades, etc. Não entende. Então, está na confusão ali, a extrema-direita cresce, porque a extrema-direita vende a falsa ilusão de ruptura, vende uma falsa narrativa, uma ruptura só da casca, da perfumaria, não quer mudar a superestrutura, na verdade ela quer aprofundar as contradições dessa superestrutura. E no Brasil nós não podemos cometer esse erro. E precisamos atuar, temos que atuar neste momento, na contradição ambulante que é a base congressual do Lula. Sim, não precisa adorar a pílula. A base de apoio do Lula é uma contradição ambulante. Era 20 anos atrás. Mas agora, por conta da saída do armário da extrema-direita brasileira, que a gente chama de bolsonarismo, ficou mais complexa essa relação. A gente precisa até tentar tensionar algumas pautas pela esquerda, isso é verdade, mas sabendo que isso deve ser feito somente quando der, quando puder, tem que sentir o termômetro, por vezes até colocar a mão um pouco assim para sentir a temperatura da panela, para ver se está muito quente, se está muito frio, etc. Mas sempre entendendo que muitas das vezes, eventualmente, a depender do tema, quase sempre, neste momento histórico, não vai dar para fazer. Deixar a extrema isolada o máximo possível é tarefa central daqueles que defendem o mínimo de democracia no Brasil. O que o Macron fez foi um erro. O Macron tinha o relativo controle do parlamento francês. Ele, ao antecipar, ele previu uma derrota que vinha mais adiante e antecipou essa derrota, porque o seu grupo, o seu partido diminuiu de tamanho. Ele tucanou. O que o PSDB fez? A participação que o PSDB teve no golpe contra Dilma Rousseff em 2016, surfando a onda ultra-reacionária que surgia no país, meio que aconteceu com o Macron. Talvez não tenha ocorrido da forma como foi, pelo fato do Macron ser o presidente francês. E isso ajuda a segurar a onda ali. Mas se não fosse, não seria surpresa. Isso não tem como saber, isso é uma suposição, evidentemente, mas não seria uma surpresa se o partido, o grupo do Macron, tucanizasse, virasse o PSDB francês. Então, nós precisamos deixar a extrema-direita o mais isolada possível. E, para isso, precisamos acumular força eleitoral, aumentar a quantidade de parlamentares da esquerda, da centro-esquerda, enfim, do campo democrático e popular. Nesse ano, 2024, nós vamos ter as eleições municipais.
Precisamos eleger muitos vereadores e prefeitos, especialmente nas cidades médias e pequenas, Brasil afora. É de lá que o Centrão tira sua bancada em Brasília. Se a gente for olhar os grandes centros, a gente não tem grandes lideranças expoentes do Centrão eleitas nesses grandes centros. Os grandes centros elegem o debate mais político, mais qualificado, de propostas, teses, ideologias, posicionamentos políticos, visão de sociedade, etc. Os centros menores, não. A relação eleitoral, política eleitoral, gestão, ela é muito pragmática, ela é muito de ação, fez, não fez, etc. E lá o Centrão domina, até porque boa parte dos municípios brasileiros, muitos deles jamais se recuperaram da quebradeira, sim, no plano real, mas isso é uma outra discussão. É uma discussão que eu fiz, inclusive, na live exclusiva para membros, na véspera de eu gravar esse vídeo, no domingo 30 de junho, 30 de junho. Então, essas prefeituras menores dependem muito de emendas parlamentares. E aí é o que o Centrão domina, por isso a briga por emendas, por isso a raiva quando corta 2 confeitos das emendas parlamentares. E é por isso, por dominar o parlamento brasileiro, que há muitos anos o Congresso vem hipertrofiando de poder, cada vez mais abocanhando uma fatia do orçamento público da União. Já a centro-direita, que, vamos tratar a grosso modo, o PSDB de antigamente, não essa coisa que está aí agora, que não é nem sombra do que já foi um dia, precisa se construir. Construir uma liderança, ocupar espaços, enfim. E, tendo compromisso democrático, se tiver compromisso democrático, jamais se aliar à extrema-direita. Porque enquanto os eleitores mais conservadores do país não tiverem uma alternativa à direita para votar, tendem a votar com a extrema-direita. Até porque é com o comportamento de negar a realidade tal qual se cometeu na primeira metade do século XX com o surgimento do nazifascismo. Não podemos cometer o mesmo erro agora. Mas os eleitores médios, com esse perfil eleitoral mais conservador, ignoram essas coisas, acham que isso não vai acontecer, que nunca aconteceu, não é assim, não é tanto assim e tal. Até porque muitas das medidas e ações que a extrema-direita adota, eles não sentem diretamente na sua pele. Então, meio que passa batido ali. Mas eles querem votar alguém mais conservador. E se essa centro-direita não tiver o nome, não conseguir se construir, vai deixar o espaço vazio para a extrema-direita. Ao mesmo tempo, cabe a essa centro-direita, eu estou falando aqui, se tem compromisso com a democracia, jamais se aliar à extrema-direita. Tomemos o exemplo de Portugal. A centro-direita portuguesa venceu as últimas eleições lá para o parlamento português. E chegou-se a ventilar que os caras iam procurar o Chega, que é o partido da extrema-direita em Portugal, por conta de afinidades em questões macroeconômicas, por exemplo. Mas o gesto foi procurar o PS, o Partido Socialista, que era o partido majoritário no período anterior, para compor uma aliança à centro-esquerda e não com a extrema-direita, buscando isolar o Chega. Portugal tem memória, se lembra, pelo menos parte da política e parte da população se lembra do que foi a ditadura de Salazar e o que representou o nazifascismo na Europa, enfim. Então, fez o certo, que a centro-direita brasileira aprenda com a centro-direita portuguesa. Não podemos, no Brasil, jamais cometer o erro infantil de Emmanuel Macron. Chutar nos peitos dos caras, mesmo dessa base difusa, dessa coisa do centrão, essa direita brasileira confusa ideologicamente, enfim, pragmática, fisiologista até a tampa, chutar nos peitos deles agora significa que a gente vai diminuir ainda mais. Somente porque nós temos as eleições municipais batendo a porta. Precisamos jogar esse jogo de xadrez com inteligência. Jogo de xadrez não é jogo de dama. Apesar que dama também não é só jogar as pedras para frente, como muita gente pode entender assim. São as particularidades do processo político brasileiro, político-eleitoral no Brasil, que ainda permitem aos partidos de esquerda ter algum grau de representação no Congresso e ter um nome eleitoralmente viável, Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamos jogar com inteligência. Precisamos aprender com o erro de Macron para não repeti-lo, evidentemente adequado às realidades brasileiras. E por que não aprender a centro-direita, aprender com a centro-direita portuguesa, isolar a extrema-direita, deixar a extrema-direita sempre isolada. Esse é o mantra dos democratas.